Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a última lição desse trimestre, a lição de número 13, o cativeiro de Judá. Nós estamos encerrando hoje uma série de lições sobre o livro dos reis. A lição de número 13, ela tem como objetivo geral sinalizar os efeitos dos pecados cometidos pelo povo de Deus e como objetivos específicos apontar os motivos da decadência de Judá, revelar a teimosia de Zedequias e relatar a queda de Judá. Então, nesta última lição do trimestre, nós vamos então estudar sobre o cativeiro de Judá, um dos acontecimentos mais importantes do Antigo Testamento. Bem, inicialmente o comentarista ele faz uma síntese histórica, né, na introdução. Nós estudamos na lição anterior sobre o reinado de Josias, o reinado de Josias. Depois do reinado de Josias, nós tivemos Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Depois da morte, então, de Josias, a nação de Judá ela entra em um período de decadência. Todos lembram que Josias reinou 31 anos, começou a reinar com 16 anos de idade. Ele começou a buscar a Deus e empreendeu várias reformas, né? Reinou durante 31 anos e com 16 anos de idade começou a empreender várias reformas. Purificou a nação, destruiu os altares de Baal, influenciou territórios que estavam ocupados pelo reino do norte, reformou o templo. Foi durante a reforma do templo que houve a descoberta do livro da lei. Ele mandou fazer a leitura do livro da lei e essa leitura resultou em um grande avivamento. A profetisa Uza entrega-lhe uma mensagem falando como ele tinha um coração voltado para Deus, ele iria escapar do juízo divino e a nação iria sofrer então os infortúnios, mas só depois de sua morte. Ele celebrou a Páscoa, renovou a aliança com Deus. Ele foi morto em uma batalha em Carquemes por Faraó Neco. Foi levado para Jerusalém e sepultado na sepultura de seus pais e foi sucedido por Jeoacás. Depois da morte do rei Josias, a nação de Judá entrou em um período de instabilidade e ela começou a dar então os seus últimos suspiros. Jeoacás reinou 3 meses e foi deposto e levado para o Egito, onde faleceu. Ele foi sucedido por Jeoaquim, que é também chamado de Eliaquim, que reinou 11 anos e foi posto no trono por Faraó, a quem pagou tributo, sendo depois submetido ao rei da Babilônia, o qual serviu por 3 anos e se rebelou, sendo colocado em grilhões. Antes de ser conduzido à sua cidade, morreu e foi sepultado como um jumento. O seu sucessor foi seu filho Joaquim, que também é chamado de Jeconias. Ele reinou 3 meses e foi levado por Nabucodonosor para Babilônia, que colocou Zedequias em seu lugar. Zedequias, ele reinou durante os últimos 11 anos de Judá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, rebelou-se contra a Babilônia e Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Vazou-lhe os olhos e o levou algemado para a Babilônia, onde ele morreu em uma prisão. Gedalias então foi feito governador. Então é dentro desse contexto que nós temos então o cativeiro de Judá. Foi durante o reinado de Jeoaquim, no ano 606, 605, que aconteceu então a primeira leva então de judeus cativos para a Babilônia. Aqui começa então a contagem dos 70 anos do cativeiro que tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias. Bem, depois com a morte de Jeoaquim, o seu filho Joaquim assumiu então o trono. E no ano 597, nós temos então a segunda leva então de cativos. Foram levados 10.000 pessoas, entre esses estavam nobres e artesãos, pessoas que tinham uma utilidade, né, das classes mais elevadas, mais altas da nação de Judá. Dentre elas estava o profeta Ezequiel, mas o ministério dele foi iniciado somente na Babilônia. Foi levado também todos os tesouros do templo de Salomão e da casa do rei. Quando foi então no ano 586,
foi concretizado então o cativeiro babilônico. Levou todo o restante das riquezas do templo e também de Jerusalém, os utensílios do templo. Bem, na primeira leva foi levado também o profeta Daniel. Então, o profeta Daniel foi levado entre os primeiros grupos de cativos e aqueles jovens, que são relatados no livro de Daniel, e no segundo leva de cativos foi levado o profeta Ezequiel. Então, veja bem essas datas, 606, 597, 586 a.C. São as 3 datas das 3 levas do cativeiro, então, que nós chamamos de Babilônia. Então, esse é o contexto político, então, vocês podem observar que depois, então, do reinado de Josias, a nação de Judá entra em um período de decadência. E o clímax dessa decadência foi exatamente o cativeiro babilônico. Então, a nação não conseguiu manter o avivamento que tinha sido produzido no tempo do rei Josias, devido aos pecados da nação. Então, há o declínio espiritual de Judá. É isso que a primeira parte do comentário diz, o declínio espiritual de Judá. Esse declínio espiritual, ele foi advertido pelos profetas. Nós temos vários profetas no Antigo Testamento que advertiram. É o aviso, então, dos profetas. Os profetas tinham advertido a cidade de Jerusalém, incitando o povo para o arrependimento, para voltarem-se para Deus. Caso contrário, a justiça divina iria agir em relação à santa cidade, em relação ao templo, mas eles fizeram-se surdos. Dentre esses profetas, nós podemos enumerar profeta Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, profeta Joel, e Obadias profetizaram um pouquinho antes, bem antes do exílio. O profeta Isaías foi o maior profeta em período anterior ao exílio de Judá, e também dentre esses profetas, que teve um papel muito importante dentro desse contexto do cativeiro babilônico, foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias anunciou, acompanhou e relatou todas as atrocidades do cerco da Babilônia e também a sorte dos cativos. Ezequiel e Daniel, eles atuaram exatamente neste período. O que era um profeta? O termo profeta, ele vem do termo hebraico, nabi, e o termo significa porta-voz. O termo também quer dizer vidente, visionário. Era um porta-voz, aquele que falava em nome de outra pessoa. Os profetas, então, do Antigo Testamento desenvolveram um papel muito relevante dentro do contexto do Antigo Testamento. É esse período que nós chamamos, então, de profetismo bíblico. Basicamente, os profetas tinham uma experiência vocacional, uma experiência com Deus. Eles eram vocacionados e chamados por Deus para exercer o seu ministério em um período crítico da nação. No caso aqui de Judá, foi no período então de declínio espiritual da nação que se intensificou a atividade então dos profetas. Os profetas, eles advertiam a nação contra os seus pecados. Dentre os principais pecados catalogados então e enumerados pelos profetas, estava o pecado então da idolatria. Logicamente, havia outros pecados, o pecado da injustiça social, chamados pecados sociais, o sacerdote se corrompendo, a classe sacerdotal se corrompendo. Neste período também surgem falsos profetas. Nós temos o profeta Jeremias, que fala acerca do confronto dele com alguns falsos profetas. Enfim, o profeta então apelava para a consciência do povo, apontava a lei do Antigo Testamento como referencial e apresentava também um Deus justo, santo. Nos atributos de Deus eram apresentados para a nação. Um Deus justo, santo, poderoso, deveria ser temido, e a sua lei deveria ser utilizada como referencial de prática justa. No entanto, a nação desobedecendo a Deus, Deus falava então através dos profetas. É dentro desse contexto que os profetas então, eles predizeram, eles falaram sobre o cativeiro babilônico. Dentre esses profetas, nós destacamos neste aspecto o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículos 5 a 11, ele falou claramente, Deus usou o profeta Abacuque para falar que iria chamar uma nação para punir Judá. E esta nação seria a Babilônia.
O profeta Jeremias também, no capítulo 7, profetizou à porta do templo, tanto para o povo quanto para a classe dominante, né? E advertiu a nação que deveriam voltar-se para Deus. Bem, quais foram então o motivo então do cativeiro? O motivo do cativeiro era exatamente a prática principal, era a prática da idolatria. O profeta Jeremias enumera alguns pecados da nação, especialmente a prática da idolatria. Também os sacerdotes estavam corrompidos. O profeta Jeremias, no capítulo 2, o versículo 8, disse assim: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e o que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Jeremias 2:8. A liderança da nação também foi confrontada. Bem, dentre então os pecados principais da nação estava a prática da idolatria. A prática da idolatria foi um dos pecados principais da nação. Na segunda parte, ele aborda sobre a obstinação de Zedequias, né? O rei Zedequias foi o último rei de Judá. Depois de Zedequias, então, nós temos o cativeiro babilônico. Zedequias, como eu disse agora há pouco, ele reinou durante 11 anos. Foram os últimos 11 anos de Judá. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. Ele rebelou-se contra a Babilônia. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, vazou os olhos de Zedequias e levou Zedequias algemado para a Babilônia, onde ele morreu numa prisão. Foi sucedido então por Gedalias, que foi colocado então como governador, né? Como governador. Então, esse foi o reinado então de Zedequias. A segunda parte do comentário comenta sobre Zedequias, né? A teimosia dele, ele não compreendeu a conjuntura que eles estavam vendo, não deu ouvido à voz dos profetas, isso está em Jeremias 38, versículo 14 a 28, fez as ameaças a Jeremias, tentou até mantê-lo submisso aos seus caprichos. O profeta Jeremias foi veemente, né? Não se deixou corromper, entregou todas as palavras que o Senhor lhe tinha mandado dizer. O rei Ezequias então fez-se surdo aos avisos dos profetas. Jeremias o advertiu que caso ele se arrependesse, Deus iria então preservar a sua integridade. A sua integridade seria preservada, mas ele não deu ouvido à voz dos profetas, especialmente do profeta Jeremias, né? Então sofreu as consequências de não ouvir a voz dos profetas. É dentro desse contexto, então, que nós temos Jerusalém cercada e levada cativo, né? Jerusalém cercada e levada cativo é a terceira parte, então, do nosso comentário. Nós temos, então, aí o cativeiro, então, babilônico, que é o tema da nossa lição. Os babilônios, então, conquistaram as nações de uma forma que nunca havia sido vivenciada no mundo antigo. Foi uma nação poderosa, nada detinha, os profetas já tinham profetizado, o profeta Abacuque pintou em cores claras e vívidas a máquina de destruir que era a Babilônia. Eles foram os senhores do mundo, eles conquistaram o mundo não somente pela grandeza do seu exército, mas também pelas suas instituições sólidas, né? Eles eram autossuficientes. Foi esse poderio da Babilônia que cercou, invadiu, destruiu e reduziu a cidade de Jerusalém a cinzas e fez da cidade de Jerusalém somente lembranças. Basta ler o livro de Lamentações de Jeremias. No livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias está agora chorando todas as lágrimas e andando pelas ruas de Jerusalém, vendo então a destruição da cidade de Jerusalém. Tudo isso foi permitido por Deus. Tudo isso porque a nação desobedeceu à voz do Senhor. Nessa destruição foi destruído também não somente a cidade de Jerusalém, como também o templo, né? Veja que a cidade de Jerusalém sofreu várias investidas dos assírios, dos egípcios, as investidas babilônicas, né? Mas agora, durante o cerco, então, no período da Babilônia, que durou 18 meses,
os alimentos que haviam em estoque foram sendo consumidos, os animais foram sendo abatidos, não restou mais alimento. Então foi um cerco de 18 meses a cidade de Jerusalém. Imagine as privações que os moradores de Jerusalém passaram. Fazia parte das táticas de guerra do mundo antigo, cercar, cortar toda a provisão e entrada de mercadorias na cidade, e logicamente as pessoas então comiam tudo que tinham, os animais, e chegava um momento que já não mais suportava. Foi nesse momento então que a cidade, já não mais suportando a intensa aflição, que o exército da Babilônia rompeu uma brecha do muro e entrou na cidade. O templo, o santo templo em Jerusalém, que havia funcionado durante 380 anos, um dos orgulhos nacionais da nação, um dos orgulhos da nação judaíta, foi saqueado, foi destruído e foi queimado com a invasão de Babilônia. Era uma das glórias da nação de Israel, era o santo templo. A glória de Israel foi embora. Com a destruição, então, do santo templo, que é descrito, então, nos livros históricos. O profeta Ezequiel tinha visto exatamente isto, né? A glória de Deus, então, sendo retirada, então, do templo e não mais voltando para lá. Foi isso que o profeta Ezequiel viu. Com a destruição do templo, a glória do Senhor, então, foi retirada. Ezequiel 11 e o versículo 23. Bem, então, o templo foi queimado, o palácio real, os edifícios importantes, enfim, foi levado, então, a um grande número de pessoas, ficou apenas uma pequena parcela da população ali, né? Houve, então, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. A situação, então, dos moradores de Jerusalém ficou deplorável. Os nobres, os príncipes, os ricos foram deportados para a Babilônia. Ficou somente os pobres na terra, os que não tinham condições de incitar uma rebelião. O profeta Jeremias foi levado cativo até uma parte do caminho. Depois, por uma benevolência do Nabucodonosor, ele pôde escolher entre ser levado cativo ou voltar para Jerusalém. Como ele não tinha forças emocionais para decidir-se diante de tamanha desolação, o general babilônico ordenou-lhe que voltasse para Jerusalém. Nesse retorno, então, de Jeremias para Jerusalém, ele então contemplou com tristeza as correntes com que as pessoas nobres e mais influentes de Judá eles estavam sendo oprimidas e humilhadas. É aí que ele então descreve tudo isso no livro de Lamentações de Jeremias. As mães chegavam a comer os seus próprios filhos. Lamentações 2:20, Lamentações 4:3-10. Jerusalém ficou solitária, Jerusalém ficou chorando de forma inconsolável. Os sacerdotes suspiravam de desespero. As virgens desesperadas estavam sentadas sem forças pelos caminhos. As línguas das crianças ficavam coladas no paladar por causa da sede. Crianças pediam pão e ninguém lhes dava. Pessoas estavam desfalecendo nas ruas. Os nobres abraçavam-se com esterco por causa da fome. A pele das pessoas estava enrugada, escura e colada nos ossos. Os mortos eram louvados, porque eles tiveram melhor sorte do que os que foram cativos ou ficaram em Jerusalém. Bem, os pobres que ficaram ali foram liderados então por Jeconias. Jeconias foi colocado então como governador, né, da cidade de Jerusalém. O que nós podemos ver no relato bíblico. Esse momento do reinado de Jeconias, né, que foi colocado como o governador ali da cidade de Jerusalém, ele foi um reinado, então, isso é descrito no finalzinho, né, do livro dos Reis. Inclusive a revista ela traz algumas informações sobre esse reinado, né? E o comentário também do livro. Foi realmente um momento assim difícil realmente para a nação naquele momento. Veja que estava na cidade apenas as pessoas pobres, né? Inclusive o Jeconias ele foi assassinado. Depois do assassinato dele,
o restante do povo então ficou apavorado e fugiu para o Egito. É nessa fuga então que começaram, ou que forçaram o profeta Jeremias então a ir junto para que a sua vida fosse poupada. Embora Jeremias fosse para a Babilônia e Nabucodonosor soubesse disso. Jeremias foi levado a contragosto, advertiu severamente os principais líderes que sobraram para que não fugissem para o Egito, pois lá eles seriam mortos. Se ficassem em Jerusalém, seriam poupados da espada e da fome. Isso está em Jeremias 42. Bem, além desses problemas, morte por causa da guerra, o cerco babilônico, a invasão de Jerusalém, os nobres e os artesãos que sobraram foram levados cativos para a Babilônia, os que ficaram eram os mais pobres, que empobreceram ainda mais ainda. E a peste vitimou muita gente por causa das péssimas condições de abandono e de falta de alimentação. Né? Então esse foi o momento final da nação então de Judá. Esse é o momento final então da nação de Judá, o fim trágico que a nação teve por desobedecer então os profetas e desobedecer à voz de Deus. Bem, nesse contexto então a revista chama a atenção que a esperança também foi anunciada. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele não apenas poetiza a destruição da cidade de Jerusalém, ele também lança o olhar para a esperança. Ele diz que iria trazer à memória aquilo que lhe daria esperança. Ou seja, a mensagem de Jeremias foi também uma mensagem de esperança para os desesperançados. O profeta, então, no seu livro, Lamentações de Jeremias, ele desvela toda a tristeza que ele tinha, mas ele também traz gotas de esperança para a nação. Aqui você pode então lembrar aos seus alunos sobre a esperança. Talvez muitos estão passando por algumas dificuldades, mas podem e devem ter a esperança. Bem, finalizando, nós podemos dizer que essa experiência amarga que a nação de Judá teve, que é o que nós estamos estudando hoje no finalzinho do livro dos Reis, nós podemos tirar várias lições. Quais são as lições que nós podemos tirar? Primeiro, é que o pecado sempre lhe tem consequências. Deus tinha advertido a nação, mas a nação não deu ouvido à voz de Deus. O pecado sempre tem consequências. Segunda coisa que nós podemos observar é que os planos e os propósitos de Deus muitas vezes permitem também o sofrimento para o seu povo. Veja que a nação de Judá, ela passou por todo aquele sofrimento. Você já imaginou a situação em que os moradores de Jerusalém se encontravam, como eu descrevi agora há pouco? Conforme o profeta Jeremias no livro de Lamentações, era uma situação desesperadora. Onde estava o Deus de Israel naquele momento, o Deus de Judá naquele momento? Quantas pessoas, quando veem infortúnios, veem dificuldades, perguntam: onde está Deus? Deus continuava soberano sobre a nação de Judá, mas naquele momento a nação de Judá precisou ser punida por Deus por causa dos seus pecados. A soberania de Deus não diminui quando nós estamos passando por dificuldades, nem a soberania nem a onipotência. O sofrimento que nós passamos não diminui nem a soberania nem a onipotência divina. Naquele momento que a nação de Jerusalém estava no esplendor, no tempo de Salomão e de Davi, Deus era soberano e onipotente. Quando a cidade de Jerusalém foi destruída, Deus continuava soberano e onipotente. Isso quer dizer, então, que em todas as circunstâncias, os atributos de Deus continuam os mesmos. Deus é soberano e onipotente, Deus age conforme a sua soberania, a sua onipotência e também o conjunto aí dos seus atributos. Então, o fato de você ser cristão não vai inocentar você ou não vai isentar você de um sofrimento. Outra coisa que podemos ver é que mesmo em meio ao sofrimento nós podemos ter esperança. A nação de Judá, naquele momento de crise e de dificuldades, o profeta Jeremias conclama a nação, no livro de Lamentações, a trazer à memória aquilo que traz esperança. Você pode fazer uma aplicação aqui, que nos momentos de maiores angústias em que as lágrimas são derramadas, nós podemos clamar a Deus e olhar com um olhar de esperança. A nação de Judá, os jerusalemitas, os moradores de Jerusalém, olhavam naquele momento e derramavam lágrimas, mas podiam lançar
um olhar para o futuro e ter também esperança. Portanto, nós devemos ter esperança, ter uma gota de esperança nas situações mais adversas e desesperadoras que nós passamos. Então, finalizando a lição de número 13, o cativeiro de Judá. Aqui nós estamos então finalizando o estudo no livro de Reis. Como você recebeu esse trimestre? Como foi o conhecimento dos seus alunos, o estudo desta lição? Eu creio que eles cresceram, aumentaram em conhecimento. Talvez muitos não eram afeitos ao livro dos Reis, talvez muitos nunca tinham estudado o livro dos Reis. Logicamente, uma lição como essa não é possível nós estudarmos todo o livro de Reis em todos os seus detalhes, mas nós vimos os principais pontos desse livro e aquilo que o comentarista da lição trouxe para nós. Portanto, nós chegamos ao final, nós agradecemos a você que nos acompanhou nesse trimestre, nós agradecemos muito a você que nos acompanhou, que utilizou o nosso material, embora simples e não tão exaustivo, mas procuramos então trazer aqui os elementos essenciais. Que você então possa